resultado. Nós trabalhamos com estética, com beleza. Então, o que a gente precisa focar na hora de fazer uma venda de um procedimento para uma cliente? Na transformação. É isso que vai fazer com que ela tenha vontade de sentar na sua marca e fazer o seu procedimento. Como que a gente vende transformação na área da estética? O que é essa transformação? A cliente, ela é uma pessoa antes de te conhecer e antes de realizar o seu procedimento. E depois de realizar, ela é outra pessoa completamente diferente. Ela pode se sentir mais confiante, se sentir mais bonita, ter sua autoestima elevada, se sentir mais segura e o melhor, ter mais harmonia no rosto dela como um todo. Tem pessoas que sentem até sensação de limpeza depois de fazer um design de sobrancelhas. Algumas ficam muito contentes porque tinham vergonha das sobrancelhas antes de uma reconstrução. Enfim, tem um emaranhado de sentimentos que a gente pode liberar aí na nossa cliente depois de fazer um design. Então, quando a gente for trabalhar na nossa divulgação, nós vamos focar nessa transformação. Como? Principalmente com fotos de antes e depois, vídeos de resultados, sempre mostrar isso. Como que era antes e como que ela ficou depois, super satisfeita com o resultado que você entregou. Então isso daqui não pode faltar, é realmente muito, muito importante vender transformação para a sua cliente. E a gente vai fazer isso principalmente com resultados. Por isso que eu falo que para começar, nós precisamos de modelos para gerar portfólio. É assim que você começa, é a melhor forma de fazer isso. Você senta, estuda o curso, tem confiança, tem conhecimento. Você começa a aplicar esse conhecimento, sei lá, em uma pele sintética, em treinos e depois disso você vai para modelos. As modelos vão fazer você ter portfólio. Vai fazer com que você tenha vários resultados, vários antes e depois, para poder mostrar para a cliente. Ela fala, mas minha sobrancelha não é desse jeito, ela é totalmente diferente dessa. E aí, você consegue fazer também? Consigo, olha aqui esse resultado de uma sobrancelha bem parecida com a sua que eu tenho. Você está vendendo a transformação do mesmo jeito. Então, na área da estética, o que a gente mais precisa é vender a transformação. Isso é super importante e faz total diferença na hora de divulgar o nosso trabalho. E principalmente com antes e depois, com resultados. Duda, mas isso não é chato, não fica cansativo, você só tá mostrando resultados só antes e depois, e aí que coisa sem graça. Não é, é aí que entra a repetição. Você precisa também ter algumas frases, por exemplo, eu uso muito, antes do design de sobrancelhas, depois, sobrancelhas valorizadas, olhar valorizado, beleza valorizada, harmonia. Use palavras-chave que você já tem costume de falar sempre. Assim você vai criando também algumas frases que explicam de maneira curtinha sobre o procedimento. Por exemplo, eu falo que o método Pure Brows une design personalizado com reconstrução de sobrancelhas. Falando isso de primeira vez, nem todo mundo vai entender, até porque tá todo mundo prestando atenção em tudo, né, no Instagram. Por isso que a gente precisa de repetição. Ficar falando sempre a mesma coisa, você não fica chata, porque às vezes eles nem prestaram atenção na primeira vez que você falou. Então fale sobre os seus procedimentos várias vezes, não é de primeira que a sua cliente vai entender. Tem cliente que me segue no Instagram desde quando eu comecei e não sabe até hoje todos os procedimentos que eu faço. Às vezes eu apresento uma coisa nova, sei lá, um lash lift, e ela fala, nossa, mas você faz isso? E nem conhece, nem sabia. Então, a repetição é bem importante para você poder entrar na cabeça da sua cliente, para ela poder lembrar de você. E a repetição vai vir com resultados, vai vir com frases que descrevem o procedimento, palavras que você tem costume de usar, isso é muito importante. E sempre repetir a transformação que aquilo oferece. Como que as sobrancelhas vão ficar depois do procedimento? As sobrancelhas muito mais volumosas, o formato natural valorizado, o olhar muito mais harmônico. Eu sempre falo sobre isso. Então, são frases que ficam assim que já é de se esperar de eu falar. As clientes já sabem e eu faço com muita frequência, o que cria muita repetição. E é muito importante, faz total diferença quando a gente pensa a longo prazo, tá? Então não tenha medo de ser repetitiva, de ser chata, de ficar postando vários resultados de antes e depois, não. Isso é importante para as pessoas prestarem atenção. De outros procedimentos. Enfim, vai observando que outras profissionais. Nessa aula eu quero falar um pouquinho mais sobre stories, para a gente poder utilizar os stories de forma correta e o principal, fazer o básico bem feito. Então não se cobre muito no início, tá? Fazendo o básico bem feito você já consegue bons resultados, porque tem gente que nem isso faz. Então, gente, é simples, é coisa mínima que você faz. Um pouquinho todo dia e a agenda vai ficando mais cheia, tá? Você vai perceber muita diferença. Vamos lá! Os stories
Stories, eles são uma ferramenta do Instagram que se renova constantemente. A cada 24 horas, um story some. Então, é um negócio muito simples. A pessoa clica, vai tocando, vai passando pro lado, enfim. É prático, né? E a gente fica um pouco mais próximo de quem acompanha, porque é um negócio que, no máximo, ele gravou em 24 horas e tá postando ali pra eu ver. Então, é algo recente, eu me sinto mais próxima da pessoa. Eu sei que isso aconteceu em até um dia atrás. Então, traz muita proximidade com o seu público. É legal para humanizar mais o seu perfil, para trazer mais proximidade, para cativar mais as pessoas. Eu acho bem interessante. A gente pode fazer stories em vídeo, pode fazer em foto, pode fazer bumerangues. Enfim, tem várias formas de fazer bons stories. O que é o principal? Não perca tempo com supérfluo, não perca tempo fazendo muito story, enfeitando demais, não tem sentido, tá? Porque o negócio vai se renovar em 24 horas e se tá muito chamativo, às vezes atrapalha até a pessoa de prestar atenção naquilo. Evita colocar aquele mundo velho de cor, aquele tanto de enfeite, enfim. Deixa a coisa mais limpa, mais clean, não polui muito a imagem. Quanto mais limpo, melhor. Se for escrever a legenda, eu sempre tento não colocar aquela tarja atrás da legenda, mas em alguns vídeos, porque eu gosto da letra mais branquinha, em alguns vídeos, às vezes o fundo não colabora, aí eu tenho que colocar a tarjinha na legenda para a letra ficar aparente, mas quando dá, nem isso eu coloco, eu deixo só a letrinha ali para ficar bem clean, bem bonito de se ver, não ficar aquele negócio muito chato e enjoativo. Mantenha sempre um padrão de letra para as pessoas lembrarem que aquela lá é sua letrinha, tá? E não ficar mudando, né? Você vai escrever 3 parágrafos ali, 3 frases, cada frase com uma letra diferente? Não, mantenha a mesma letra, isso é ótimo. Senão fica muito enfeitado, fica muito chato, você perde muito tempo fazendo isso. Vamos lá. Os stories, eles são mais para mostrar algo do dia a dia. O que eu acho interessante pra gente que trabalha com estética? Mostrar nosso dia a dia de atendimentos. Você arrumando seu estúdio, o carinho que você tem, o cuidado que você tem para arrumar antes de receber seus clientes. É legal você mostrar um pouco da sua bancada, uns cantinhos que você gosta do seu espaço, coisas básicas mesmo, mas que deixa a pessoa mais próxima, ela já vai conhecendo o seu espaço de atendimentos, já vai se familiarizando com aquilo. Tem gente que chega e fala, nossa, que é bem mais bonito que no Instagram e tal, enfim. É legal, as pessoas vão trazendo mais proximidade. Você pode mostrar também as suas clientes, sempre pedir permissão, né, para tirar a foto, mas você mostra, olha essa cliente que eu tô tendo aqui hoje, mostra o resultado dela, a transformação antes e depois, porque o negócio vai sumir ali em 24 horas, então não precisa ser o melhor design que você fez na vida, mas mostra um pouquinho do seu dia a dia de atendimentos. Um detalhe também, quando a gente posta com muita frequência resultados nos stories, dá muita impressão de que a sua agenda tá cheia, de que você tá bem ocupada, que tá com muitas clientes. E você sabe, né? É efeito manada. Quanto mais cliente parece que você tem, mais cliente que é você. Então, eu acho legal. Todo design que você faz, posta antes e depois, coloca o resultado, faz um videozinho ali mostrando como que era e como que tá agora. Isso é bem interessante. Hoje em dia eu não consigo fazer mais de todo mundo e como a gente já tem um fluxo bem grande de clientes, hoje em dia eu não faço muito isso, de postar antes e depois de todo mundo. Seleciono alguns clientes para ir postando. Alguns eu deixo só pro feed, enfim, eu vou fazendo isso. Mas quando eu comecei, gente, os meus stories, se eu olhar de um ano atrás, lá no meu histórico, né, naquele calendário de salvos e de arquivados do Instagram, todos os atendimentos que eu fazia, eu colocava nos stories. Todos. Por quê? Dá aquela impressão que tem volume de clientes no seu espaço de atendimentos. Dá a impressão que a sua agenda tá cheia. Então é bem legal. E o melhor, vai se renovar em 24 horas. Então daqui a pouco você vai poder colocar mais. O que mais que a gente pode fazer nos stories? Vídeos de procedimentos é bem legal. Você pode pedir alguém para te gravar atendendo, porque dá mais ainda essa impressão de que você tá cheia, que tá ocupada, e as pessoas vão desejar mais. Se tem muita gente indo nela porque ela é boa, não é mesmo? Eu gosto bastante disso, de fazer vídeos de você atendendo, é bem legal. Aí você faz uns vídeos bem bonitinhos, se você não tiver ninguém para gravar, você pode colocar até o celular na ring light e vai mostrando ali um pedacinho do seu atendimento, o negócio você faz em 5 minutos, não vai atrasar ninguém. Outra coisa que você pode fazer nos stories que eu acho muito legal e que eu faço com bastante frequência é uma sequência de stories explicando sobre o procedimento. Como que a gente faz essa sequência? Você começa escolhendo um tema principal e foca nesse tema para você não fugir dele. Por exemplo, se eu vou falar sobre a importância de manter espaços para desenvolvimento de fios, eu não vou terminar a sequência falando de coloração. Então foca em um tema só para você fazer essa sequência de stories. E aí você começa, você sabe qual que é a importância de deixar espaços para desenvolver fios na sobrancelha? Sempre coloca algumas coisas para as pessoas fazerem interações, tá? E tipo, enquete, ou então me conta aqui embaixo no direct, coisas do tipo. E você começa a falar sobre o tema. É importante a gente fazer um design que mantém espaços,
porque no longo prazo a sobrancelha tende a ficar mais cheia, como nesse resultado aqui dessa cliente que a gente fez, mantendo os espacinhos, e olha só como que ficou depois de 2, 3 meses a sobrancelha dela, super cheia, muito mais harmônico, os espacinhos cresceram pelinhos, e aí você fala, agora se eu tivesse feito design, deixando só e pensando só em alinhamento, em deixar a sobrancelha reta embaixo, ela ia se afinar cada vez mais com o tempo. Então, o design personalizado é isso, a gente analisa como que a sobrancelha vai ficar a longo prazo, é isso que eu prezo no meu trabalho. Então é interessante, você pode fazer uma sequência que explique sobre coloração, uma que explique sobre o design personalizado, a importância, uma que explique por que a sua sobrancelha não cresce, ela não cresce porque você não estimula, se estimulasse ela estava cheia e bonita, ia desenvolver igual essa aqui dessa foto, e sempre mostre resultados nessas sequências de stories, é bem legal. E aí no final, depois de fazer um conteúdo de, sei lá, pelo menos uns 10 stories aí para suas clientes, e com intervalo de tempo, você posta um, depois posta outro, mas não corta o raciocínio no meio, tá? Aí com intervalo de tempo entre um e outro, e lá no final da sequência você coloca um link para o seu WhatsApp para ela poder agendar uma avaliação, ou agendar o seu horário, ou mandar no WhatsApp a sobrancelha para você fazer uma avaliação online gratuita. Então você pode usar aí desses artifícios. A mesma coisa para, sei lá, quero vender brow lamination. Aí você faz uma sequência explicando sobre o procedimento, explicando se tem riscos ou não, como que é feito. Reconstrução de sobrancelhas, uma sequência explicando por que você usa o protocolo Putty Brows na reconstrução de sobrancelhas, qual que é o diferencial, explica sobre a argiloterapia, dá para fazer uma sobre microagulhamento, enfim. Gente, você pegar esse curso aqui, cada técnica que você aprende, dá para separar em pelo menos umas 2 ou 3 sequências de stories, e são sequências que vão deixar sua cliente mais esperta, mais inteligente, ela vai saber melhor sobre o seu procedimento e ela vai saber que ela precisa desse procedimento. E é legal você fazer a sequência pensando nisso também. Tá, eu tenho que escrever alguma coisa que a cliente saiba que ela precisa fazer aquele procedimento. Isso também é bem legal, tá? Sequências de stories são ótimas, a gente faz com bastante frequência no meu Instagram. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Eu acho que tem uma que eu fiz ontem de cursos. Vou pegar ela aqui para poder mostrar para vocês terem uma média de como que é. Eu tava dando um curso presencial de lábios e aí depois de postar o feedback dessa aluna, né, eu coloquei a intenção dessa sequência, porque a gente tem que pensar nisso primeiro, qual que é a intenção? Nesse caso aqui, era postar feedbacks do método Putty Brows para poder depois colocar um link do método para as pessoas conhecerem, assistirem ao vídeo que eu explico o método, né? Você pode fazer a mesma coisa para um design de sobrancelhas, focando em feedbacks de design, focando nas pessoas falando que seu design é bom, que ele fica bonito. Então vamos lá. Foram 2 dias de muito aprendizado e muitos conhecimentos compartilhados. Fiquei extremamente grata pela confiança da Nayara. Ela saiu de Uberlândia e veio até Paracatu apenas para aprender a técnica Natural Lips. Tenho certeza que seus clientes irão amar. Foi assim que eu comecei a sequência, né? Para finalizar o que eu estava falando anteriormente do curso, do método, né? Que era um curso presencial. Aí depois eu vim. Enquanto estávamos aqui focadíssimas no aprendizado presencial, as nossas alunas de curso online estavam a todo vapor. Recebi muitas mensagens lindas ontem e hoje, vou compartilhar com vocês, que aí entram os feedbacks. Então, ao invés de você só postar um feedback, fala um pouquinho antes para criar uma historinha, para a pessoa ficar mais interessada em ler os seus stories. Não apareci em nenhum desses, não fiz nenhum vídeo, foi só texto. Eu coloquei um feedback, né, da aluna falando que tinha comprado, estava esperando o boleto compensar. E aí falando que já estava apaixonada até mesmo antes de comprar, né? Eu coloquei, imagina só quando começar as aulas, como que ela não vai ficar apaixonada. Coloquei outro feedback e foquei no que ela tinha falado, o mais completo do mercado. Esse título é importante, hein? Para as pessoas verem que tem muita gente aí gerando o efeito manada, que eu coloquei pelo menos uns 3 feedbacks aqui. Para as pessoas verem, se tem muita gente falando bem do curso, então é porque ele é realmente bom. Se tem muita gente falando bem do design de sobrancelhas que ela faz, então é porque ele é realmente bom. Então, isso é importante, esses feedbacks, tá? E aí, coloquei mais um feedback e falei, ela já começou 2023 com tudo, vai levar técnica de reconstrução e brow lamination para suas clientes. E coloquei outro feedback com um coraçãozinho da aluna falando que tá super ansiosa, coloquei mais um, e foi pelo menos uns 5 na verdade, né? Agradecendo pela confiança, falando que já tem resultados incríveis. E aí quando eu falei de resultados incríveis, no próximo story eu coloquei um resultado de uma aluna. E aí você pode colocar um resultado de uma cliente sua, né?
Aí eu falei, não, exagero, as alunas do time Método Pure Browse realmente têm resultados incríveis. E coloquei o link para o curso. Então você pode colocar aí o link do seu WhatsApp, mostrando resultados de clientes de reconstrução de sobrancelhas, mostrando feedbacks das suas clientes. Você pode fazer algumas sequências também de outros procedimentos. Enfim, vai observando o que outras profissionais fazem, porque se elas estão fazendo é porque provavelmente deu certo. Então você tem que testar para conhecer. Começar a escrever legendas mais longas, mais... Oi, senhoritas, dando continuidade aqui ao nosso módulo de divulgação estratégica. Nessa aula eu quero falar um pouquinho sobre as legendas dos posts que a gente faz no Instagram. Lembra que eu já falei algumas vezes que a gente vende a transformação do procedimento, o que ele traz de benefícios, o que ele traz de diferente na autoestima, na confiança, na beleza da nossa cliente. Então, a gente não vai vender essa transformação somente por meio de fotos, nós também vamos fazer isso por meio de boas legendas. E a gente vai usar o Instagram, as legendas das fotos que a gente coloca não só nos stories, mas também no nosso feed. Por quê? A gente encontra aí muitos perfis de estética que a hora que você entra no feed, aí na legenda lá tem um antes e depois lindo, e na legenda só tá tipo, design de hoje, sobrancelhas lindas com design, design de sobrancelhas com rena. O que eu faço com essa informação? Então, e alguns ainda nem falam o procedimento que foi feito na foto, ainda nem dá explicação do que foi feito, por que foi feito aquilo ali. Então, aqui eu quero te mostrar um pouquinho de coisas que você pode fazer para melhorar as legendas da sua foto. A gente vai começar a desenvolver boas legendas para realmente mostrar cada vez mais, de forma mais detalhada, sobre a transformação que a gente vende, que a gente consegue, oferecer por meio dos nossos procedimentos, principalmente por meio da reconstrução de sobrancelhas. Vou abrir aqui de novo meu Instagram e vou colocar em fotos de reconstrução para a gente ver um pouquinho sobre como que eu escrevo a legenda de cada uma. Mas basicamente quando a gente vai escrever uma legenda, a gente tem que lembrar de uma estrutura que nós vamos trabalhar com parágrafos. Cada frase vai virar um parágrafo diferente, ou a cada 2 frases nós fazemos um parágrafo. A gente dá um espaço ali na hora de escrever, porque assim fica mais separadinho, a legenda fica mais bonita, fica mais fácil de ser lida, tá ok? Você não precisa começar com legendas muito longas, você pode começar com algo mais básico ali de uns 2, 3 parágrafos. É só para ser algo mais detalhado, para você falar melhor sobre o que foi feito naquela foto, naquele antes e depois. Então a gente tem que falar o que foi feito, por que foi feito, às vezes você pode até colocar como que foi, por exemplo, na reconstrução. Como que foi feito? Utilizamos o protocolo com microagulhamento, alta frequência, argiloterapia. Então, mostra isso de forma mais detalhada para as pessoas entenderem melhor sobre o seu trabalho, tá? Não adianta só ter as fotos aqui. Vamos pegar aqui um resultado eu vou ler a legenda aqui para vocês, ó. É uma foto de antes e depois de reconstrução de sobrancelhas. A reconstrução de sobrancelhas proporciona resultados incríveis, além de deixar o olhar muito mais leve e realçado. Então aqui eu já mostro um pouquinho da transformação que esse procedimento oferece. E é claro, essa transformação está desenhada na foto, né? Nesse caso, as sobrancelhas estavam finas e sem formato definido, com a micropigmentação antiga super aparente. Então, eu falo como as sobrancelhas estavam antes de forma detalhada. Não é só tipo, a sobrancelha estava fina. Não, estava fina, sem formato definido, a micropigmentação aparente. Então, tenta detalhar um pouco mais sobre o que você fez ali, sobre como que era antes e como que ela ficou depois do procedimento. Tenta detalhar isso, porque assim você vai estar detalhando ainda mais a transformação do seu procedimento. Após alguns cuidados, conseguimos inúmeros fios novos, trazendo mais volume e valorizando o formato natural das sobrancelhas. Um olhar muito mais levantado e leve. A intenção do método de reconstrução de sobrancelhas é valorizar a naturalidade, trazendo mais harmonia para o olhar. Se deseja conhecer, o link está na bio. Nesse caso, era uma chamada para o curso de reconstrução, mas você pode colocar no final uma chamada para o agendamento. E aí você coloca, vamos agendar o seu horário para valorizar a sua beleza, o link está na bio, o meu WhatsApp é esse aqui, você vai lá e coloca o seu WhatsApp. Mas enfim, você pode também no meu feed olhar um pouquinho sobre como a gente faz essas legendas. Vou colocar mais um aqui da sobrancelha da Rafa, de uma cliente minha, que eu falei um pouquinho sobre esse antes e depois dela, que ficou chocante.
Não há nada melhor do que ver sobrancelhas das maravilhosas evoluindo cada dia mais. Essa aqui é a Rafaela, que me enviou fotos de como estavam suas sobrancelhas antes de começarmos, eu e ela, a cuidar delas com design personalizado, que é a base de resultados de reconstrução. Um olhar completamente novo e muito mais natural. Então, ao invés de você só colocar antes e depois lindo ou design de hoje, começa a descrever um pouquinho melhor sobre os procedimentos que você faz, o que você fez naquela foto, o que você fez naquele atendimento específico. Tô vendo aqui se eu encontro mais alguma um pouco mais detalhada para dar de exemplo. Quando a gente começa a detalhar melhor isso, começa a ter mais interesse, chamar mais atenção das legendas. E aí você pode usar essa estrutura de desenvolver parágrafos, assim fica muito mais fácil de organizar. Você pode começar sempre falando sobre o que é o procedimento, o que era o antes daquela foto, o que era o depois daquela foto, como ela era antes do procedimento e como ela ficou depois. Essa é uma boa forma de detalhar uma legenda também. E sempre escolha um tema específico. Por exemplo, se eu vou falar sobre... Tem ali uma foto de antes e depois do design com coloração. Eu posso falar sobre a importância do design, eu posso falar sobre o design em si, ou eu posso falar sobre a coloração em si. Então, na hora de escrever uma legenda de uma foto, a gente tem que escolher um tema específico para poder falar naquela legenda. Você não vai agarrar todos esses três e falar deles, não. Você pode falar focado só de coloração e em outra foto de outro design você foca só em design para falar sobre o seu trabalho personalizado, para falar sobre a harmonia do olhar. Então, sempre escolha um tema específico e fale sobre ele. Aí você pode começar resumindo um pouquinho esse tema, depois você desenvolve essa legenda falando de como era e depois do resultado final que você entregou, que mostra o antes e depois daquela foto. Olha mais um exemplo aqui. A reconstrução de sobrancelhas é capaz de proporcionar um olhar completamente novo. Sobrancelha com formato natural mais definido, mais volume de fios e falhas preenchidas. A reconstrução é um conjunto de técnicas de estímulo mais design personalizado, preservando fios que ao longo prazo irão proporcionar resultados incríveis como esse da foto. E você já oferece reconstrução de sobrancelhas como uma possibilidade para suas clientes? Nesse caso aqui, eu foquei em falar sobre o que é a reconstrução de sobrancelhas e um pouquinho de como ela funciona. E para demonstrar o resultado que a reconstrução oferece, eu coloquei um antes e depois de uma cliente. Então, aqui nessa foto, meu foco poderia ter sido desenvolvimento de fios, poderia ter sido um maior volume de fios, mas não, eu foquei em falar sobre reconstrução. Então, tenha esse foco também na hora de escrever suas legendas, não só para design, mas também de outros procedimentos e tenta ir desenvolvendo melhor os temas que você vai tratando. E é muito legal você ter também algumas frases já pré-prontas que explicam sobre o procedimento de forma resumida, igual eu já citei. O método Putty Brows une design personalizado e técnicas de estímulo de crescimento de fios. Outra que eu uso uma frase ali resumida. A técnica Natural Lips é de micropigmentação labial com efeito natural que deixa os lábios coradinhos e com tom uniforme. Então eu tô sempre repetindo essas mesmas frases. Assim você vai aprender a explicar sobre o seu procedimento de forma resumida e direta, o que facilita no dia a dia e também facilita para você poder escrever boas legendas aí nas suas fotos. Então já tem essas frases que explicam melhor sobre os seus procedimentos. É bom até para você enviar no WhatsApp para sua cliente, enfim, para fazer explicações mais breves, né? E vamos lá, né? Vamos colocar isso em prática. Começar a escrever legendas mais longas, mais detalhadas, que tratam mais sobre os procedimentos, que explicam melhor a sua técnica. Isso faz muita diferença também, principalmente no longo prazo.